Agora a palavra com o vereador Gilberto Natalini, pelo PV. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos assistem pela rede da TV Câmara e redes sociais, São Paulo, a nossa cidade, não é uma ilha suspensa no ar. São Paulo está dentro do Brasil, a maior cidade do país, que se relaciona com o Brasil inteiro, com todos os governos e todas as esferas. Por isso eu me sinto no direito de vir aqui trazer essas questões que eu estou presenciando, sentindo, que é o desempenho, a performance do governo federal brasileiro. Eu sinto na obrigação de trazer aqui à tribuna da Câmara Municipal de São Paulo uma rápida análise dessa situação. Uma parte do povo brasileiro, reagindo às lambanças dos governos anteriores, aos desmandos, aos desvios éticos e morais dos governos anteriores, achou por bem eleger o presidente da República que aí está. Teve a maioria dos votos, 57 milhões de votos. Foi eleito o presidente da República. Por conta de uma reação até emocional, sentimental, política, de um setor do povo brasileiro. Eleito esse presidente, ele imediatamente demonstrou a sua incapacidade emocional, a sua incapacidade psíquica, a sua incapacidade moral, a sua incapacidade política, administrativa de gerenciar como presidente e presidir o Brasil. Logo no começo, nós vimos que ele não tinha preparo, não tinha condições, não tinha ideias, não tinha propostas para comandar o Brasil. Foi eleito numa onda de indignação e de revolta e aí mostrou que veio, ou seja, aqui não veio. Hoje, senhor presidente, vereador João Jorge em exercício, senhoras e senhores vereadores, nós vivemos no Brasil, talvez, desde a instalação da República e, quiçá, não fosse de antes, o maior desgoverno que o Brasil já teve. Desgoverno em todos os sentidos. Desgoverno no sentido político, porque o presidente não sabe, não consegue, não quer fazer política, e quando faz política com os setores mais atrasados, mais reacionários, mais ditatoriais ou mais corruptos que o Brasil tem. Do ponto de vista administrativo, o presidente da República é um desastre. É um desastre. Nós não temos política de saúde. O Ministério de Saúde não tem ministro efetivo, tem um ministro interino, que é um general, que a última vez que passou num hospital foi para fazer coleta de sangue. O Brasil não tem política de saúde para a situação da pandemia hoje. Política de educação. O ministro da Educação do Brasil saiu fugido do país. Fugido. Deu um golpe institucional, saiu como ministro e foi demitido retroativamente. Uma vergonha para nós. O Brasil não tem política educacional. Na área ambiental é uma tragédia, senhoras e senhores. O governo Bolsonaro vai deixar uma esteira de destruição dos recursos naturais do Brasil, porque esse ministério e o próprio presidente são predadores das questões ambientais. Predadores. Faz muito tempo que a gente não via um ministério, um ministro, um governo tão ofensivo com os recursos naturais, com as florestas, com as questões ambientais como estamos vendo agora. Aí alguém pode me dizer, não, mas ele é um homem moralmente limpo. Aonde que o presidente Bolsonaro é moralmente limpo? Um homem da intimidade de sua casa, de sua família, um homem que convive com ele há décadas, está preso, acusado de corrupção, está preso pela justiça e outros do seu relacionamento estão sendo procurados pela polícia ou foram mortos em emboscada muito mal esclarecida, como o miliciano Adriano foi morto na Bahia. Vai se mostrando ao país uma relação promíscua entre o presidente, sua família, seus amigos, com aquilo que há de mais podre
no Brasil, que são as milícias do Rio de Janeiro. Junto com o crime organizado e o tráfico de drogas, as milícias são a grande tragédia moral do Brasil. E o presidente está até o pescoço envolvido nessas questões. É só ler os noticiários, acompanhar as notícias, acompanhar os processos, as diligências e as prisões. Nós vamos ver o que está acontecendo, nas mãos de quem está o nosso Brasil. Nas mãos de quem está o nosso Brasil. Moralmente, não há possibilidade de nós encararmos esse governo, porque esse governo está envolvido com coisas muito tristes, muito feias, muito ilegais na política brasileira e na vida, em particular, no estado do Rio de Janeiro. Concluindo, por favor, vereador Gilberto Natalini. Terminando, presidente, do ponto de vista humano, eu nem vou falar aos senhores e às senhoras o que está acontecendo. Basta dizer o que o presidente vem dizendo diante de mais de 50 mil mortos com a pandemia. As frases que ele diz e a forma dele atuar é um descaso, é um desprezo em cima das famílias e em cima das vítimas do Covid-19. Por isso, presidente, eu queria dizer que o presidente Bolsonaro não tem mais condição de continuar à frente da chefia do governo do Brasil. Não tem condições em nenhum dos lados. E amanhã, às 19 horas, haverá uma live com 100 brasileiros que têm expressão na política nacional de vários partidos, às 19 horas, no movimento de Direito Já. Eu fui convidado, vou ter lá alguns minutos para fazer uma fala com muita honra e muito prazer. Convido todos a participarem amanhã pelo Facebook do movimento Direito Já, da reação da sociedade brasileira a esse desmando desse governo. Obrigado, senhor presidente.